reino de Deus instaurado no aqui e agora, tal como Jesus de Nazaré propôs, é um reino que tem uma dimensão religiosa, sem sombra de dúvida. Não é o reino do André, não é o reino de Jesus, não é o reino da Teófona, do Leone, do André Andrade, do Samuel Laje. É o reino de Deus. Alguém me escrevia dizendo, pô, mestre, tu tá louco, parceiro. Pô, mas Deus existe? Não. O reino de Deus é a expressão, é a ideia contida em Jesus. Não sou eu que estou dizendo se Deus existe, se Deus não existe. Eu só estou trabalhando com o vocabulário que está no texto. Às vezes a galera enlouquece também, porque isso é uma leitura anacrônica. Porra, tu está dizendo aí de reino de Deus, mas que Deus é esse? Percebe? Se Deus não existe. Bom, eu não estou discutindo se Deus existe, se Deus não existe. Só estou usando o vocabulário próprio de um texto do século I. Mais nada. O que valeu foi a ideia e o convite. Um convite que tem uma dimensão religiosa. Mas, claro, religião não está se dando nas nuvens. Religião, opa, se dá no meio das pessoas. No aqui e agora. Vocês conhecem algum maniqueu? Seguidor de Mani? Hoje? Não. Por quê? Acabou. Então, essa religião, por já não existir mais no meio das pessoas, ela não existe. Uma religião só existe no meio das pessoas. Portanto, religião não é uma coisa à parte da gente. Religião está no meio da gente. Aliás, somos nós que a fazemos. Então, a dimensão religiosa se embola com a dimensão política, com a dimensão econômica, com a dimensão social. O reino de Deus proposto por Jesus é de uma radicalidade tão grande que, se nós aderíssemos a esse reino, que império ficaria de pé? O Império Romano seria varrido do mapa. Por quê? Porque sequer abriria negociação com o Império Romano. Seria aquela onda de choque provocada por uma bomba atômica. Cai lá a bomba, abre aquele cogumelo e vê uma onda de choque. Aquele choque vai varrendo e não deixa nada de pé. Essa é a proposta que está em quê? No Evangelho quê? Uma onda que faria uma revolução. Esse projeto não foi engavetado, foi jogado no lixo, já na geração seguinte a Jesus. O projeto foi jogado no lixo. Por quê? Muito radical, muito duro. Um projeto que não permite negociar. Um projeto que está, de alguma forma, dizendo o seguinte: não dá para negociar com as injustiças do mundo. Se dá para negociar com a justiça. Se dá para negociar com a paz, mas não com a injustiça, não com a guerra, não com a fome, não com a violência. Isso foi visto como sendo muito radical. Isso é o Jesus camponês, é o Jesus de Nazaré, esse nosso grande desconhecido. Mas existe um segundo momento, que é: vamos adequar. Então, o reino de Deus foi lido como sendo muito revolucionário e se propôs uma outra leitura. Mesmo trabalhando a dimensão
de uma teologia da cruz, ainda embrionária em Paulo, mas uma teologia que dizia de uma morte sacrificial de Jesus, mesmo sendo sacrifício para a libertação do pecado, para tirar a gente da condição de pecador, esse movimento de Jesus, sem Jesus, do tipo paulino, ele vai desenvolver a tese de que nós somos eternos menores. Não temos responsabilidade sobre os nossos atos. Então Deus precisa voltar para nos pegar pelas mãos. Porque se ele não nos pegar pelas mãos, com que segurança a gente pode atravessar a rua? Nós somos crianças. Nós não temos muito discernimento do que é certo, do que é errado. Então, esse Jesus precisa voltar. Essa é uma dimensão totalmente avessa àquela do reino de Deus instaurado, porque é uma dimensão conservadora. Você tem direito a pecar, você tem direito de viver no mundo mal, você tem direito de viver num mundo injusto. É essa tensão. Esse é o terceiro ponto de um historiador analisando esses enfrentamentos. Um reino instaurado, um reino que virá. Então, a dimensão do Jesus de Nazaré é revolucionária. Não negocia. Não negocia com quem? Não negocia com o império. Carta aos Romanos de Paulo, capítulo 13, versículo 1, que toda pessoa, Paulo está escrevendo aos Romanos, que toda pessoa se submeta às autoridades superiores. Toda pessoa. Inclusive os seguidores de Jesus. Pois não existe autoridade a não ser sob ordem de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. Isso aqui, eu te pergunto, é revolucionário? Como um reino que está sendo instaurado? Não. Essa é uma passagem que está dizendo o seguinte: Pilatos estava certo. Pilatos é uma autoridade revestida de poder por Deus, que mandou matar Jesus. A coisa é doida, percebe? Esse é um conservadorismo absurdo, um conservadorismo que não tem pé, não tem cabeça, não tem nada. Contrasta fortemente com o reino de Deus instaurado, que está dizendo que respeitar essa autoridade injusta, imoral, ilegal, não tem acordo. É isso que está em jogo desde as origens do movimento de Jesus. Claro que vocês sabem, né? 99,99999% dos cristãos creem que Jesus vai voltar. E vocês também sabem a minha posição sobre isso. Eu respeito fé. Eu não discuto fé. Eu respeito. No entanto, se criticamente eu me coloco, é para dizer que desses 99,999999% dos cristãos, se pudessem ouvir de alguém sério que existe uma outra proposta de um reino de Deus, não que virá, mas que está instaurado e aguarda apenas que esses 99,99999 ingressem em suas fileiras, esse mundo seria outro, sem sombra de dúvida.